O milionário recebe mensagem por engano e encontra a psicóloga que muda sua vida. Era uma noite qualquer em São Paulo, com o céu sulcado por relâmpagos que iluminavam a cidade como flashes de câmeras. Pedro, um bilionário de 40 anos, estava em sua mansão de mármore branco, cercado por obras de arte e carros de luxo. Mas, mesmo com todo aquele dinheiro, a solidão o esmagava como um peso insuportável. Ele olhou para o celular, meio sem esperança, quando uma mensagem apareceu. Oi, você pode me ajudar? Meu irmão, eu não sei onde ele está. Ele precisa de mim. A mensagem era de uma desconhecida chamada Maria. Um engano? Ou um chamado do destino? Intrigado, ele leu e releu aquelas poucas palavras. A solidão em sua vida era palpável, quase como um membro a mais que estava sempre ali. Aquela mensagem falou com seu vazio. Ele decidiu responder. Um impulso que ele não conseguia explicar. Desculpe, você se enganou. Mas quem é seu irmão? E, para sua surpresa, Maria respondeu rapidamente, sem hesitação. Ela contou que vivia nas ruas, lutando pela sobrevivência dia após dia. As palavras dela eram envoltas em dor, e Pedro sentiu um nó na garganta. Ele se chama Lucas. Eu não o vejo desde que éramos crianças, dizia Maria. E naquele momento algo despertou dentro de Pedro, uma inquietação, um chamado para a aventura. Poderia aquela mulher pobre e triste conectar-se à sua vida? Não demorou muito e eles começaram a trocar mensagens, cada uma revelando mais sobre suas vidas. Pedro compartilhava seu mundo de luxo, enquanto Maria contava histórias sombrias da vida nas ruas. O contraste o intrigava. Uma conexão inexplicável crescia entre os dois. Pedro soube que precisava encontrá-la. Dia seguinte, ele foi até a localização que Maria informou. As ruas eram escuras e sujas, e o cheiro de esgoto misturado com uma fumaça distante perfurava seu nariz. Quando finalmente a encontrou, Maria parecia uma visão. Uma jovem de olhos brilhantes, mas cheios de tristeza. O coração de Pedro disparou. Mas logo, um grupo de amigos de Pedro apareceu, seus sorrisos compressivos e olhares reprovadores. Você não pode se misturar com essas pessoas, Pedro, exclamou um deles, um amigo de longa data que devotou a vida a um mundo de excessos. A desaprovação deles pesava como chumbo, mas ali, ao lado de Maria, Pedro sentia que estava começando a se descobrir de novo, que aquele elo era mais importante do que qualquer superficialidade. No entanto, enquanto caminhavam, uma sombra surgiu. Um homem apareceu, os olhos cheios de raiva, chamando por Maria. Você não deveria estar aqui. Sabe o que pode acontecer. A tensão eriçou o ar. O passado de Maria começava a se revelar, e a vida que ela levava se mostrava mais perigosa do que parecia. Pedro sentiu uma adrenalina percorrer seu corpo. O que estava acontecendo? O que mais havia no passado de Maria que poderia ameaçar a conexão que eles estavam construindo? A dúvida o consumiu. Pedro e Maria estavam entrelaçados em um mistério muito maior do que imaginavam. Algo que poderia desestabilizar não só a busca por uma família perdida, mas tudo o que ele acreditava ser verdade sobre si mesmo. O que realmente significava ser família? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz. Pedro olhou para ela, os olhos dela arregalados e o medo estampado em seu rosto. Você não deveria estar aqui, ele disse de forma furiosa, ignorando Pedro.
A voz dele rasgou o silêncio da noite. O coração de Pedro disparou, uma mistura de confusão e preocupação. O que estava acontecendo? É melhor você ir embora, Maria. O homem insistiu, avançando um passo. Você sabe que não pode simplesmente se misturar com esses ricos. Eles não se importam com você. Pedro ficou paralisado, sentindo o peso das palavras. Ele queria puxar Maria para perto, protegê-la. Quem é você? Ele perguntou, desafiador. O homem se virou, encarando Pedro com desprezo. Um amigo de verdade, ele disse, a voz fria como gelo. Diferente desses que só sabem brincar de ser altruístas quando convém. Pedro estreitou os olhos. E o que você sabe sobre ser amigo? A adrenalina percorria seu corpo. O desafio queimava dentro dele. Maria parecia pequena e vulnerável entre os dois homens. De repente, um estrondo ressoou ao fundo, como se o céu tivesse decidido se abrir em um grito. A luz de um raio iluminou a cena, revelando a expressão de desespero no rosto de Maria. Por favor, não faça isso, ela suplicou, mas suas palavras foram abafadas pelo som estrondoso e incontrolável da tempestade que se formava. A tensão aumentou. O homem prendeu Maria pelo braço. Você não tem ideia do que está prestes a fazer com a sua vida e a dele. Mas nesse instante, uma figura conhecida surgiu entre as sombras. Um homem de terno escuro, com um olhar tão gelado quanto a noite. Era um dos antigos sócios de Pedro. Pedro, o que você está fazendo aqui? Pedro se virou surpreso. O que você está fazendo aqui, Rafael? Rafael sorriu de maneira sinistra. Vim verificá-lo. Ouvi rumores de que você estava se misturando com a escória da sociedade. Ele olhou para Maria com desprezo, como se ela fosse nada. Isso é inaceitável. A raiva subiu no peito de Pedro. Ela é mais do que isso. Ele se virou para Maria, mas antes que pudesse continuar, Rafael falou com um tom ameaçador. Você não sabe com quem está lidando, Pedro. Eu sei um segredo sobre essa mulher. Um segredo que pode acabar com a sua vida. Pause. O ar parecia estar preso nos pulmões de todos. Que segredo? Perguntou Pedro, quase sem voz. O silêncio que se seguiu cortou como uma lâmina. Rafael voltou-se para Maria, um sorriso divertido nos lábios. O que você acha que a trouxe até aqui? O que você esconde da sua vida nas ruas? Maria estava pálida. Eu não sei do que você está falando. Ela gaguejou, mas Pedro podia ver o terror em seus olhos. Ela se afastou um passo, dilacerada. Ah, claro, Rafael zombou. Você imagina que pode escapar. Mas o passado não perdoa. Você não sabia que Lucas, seu irmão, está no meio de uma rede criminosa? Ele é o líder. E se ele descobrir que você procura por ele... Rafael deu uma risada fria. Veja onde você está. Não sabe o que pode acontecer. A revelação atingiu Pedro como um soco no estômago. Uma sombra se instalou entre eles. O que era real? O que tinha se tornado um laço de compreensão e conexão, agora estava repleto de mentiras e perigos. Pedro olhou para Maria, confuso. O vazio agora preenchido de medos e segredos. Você é uma criminosa? Ele perguntou, a voz quase falhando. Maria não respondeu. Seus olhos mostravam dor, culpa e uma tempestade de emoções. E ali, em meio ao caos da noite, Pedro percebeu que sua vida estava prestes a desmoronar. Ele havia se atirado no desconhecido e agora não sabia como voltar. As possibilidades o aterrorizavam, e toda aquela busca não era apenas sobre um irmão, mas sobre quem Maria realmente era. E a pergunta que não saía de sua mente era clara. Ele realmente conhecia Maria? O tempo parecia interrompido. Cada batida do seu coração era uma contagem regressiva, levando-os mais perto de um abismo do qual talvez nunca pudessem escapar. O que mais Maria escondia? O ar estava carregado de tensão. A presença do homem que chamou Maria congelou o momento. Pedro olhou para ela, os olhos arregalados, com o medo estampado em seu rosto. Você não deveria estar aqui, o homem disse com raiva, ignorando Pedro.
A voz dele rasgou o silêncio da noite. O coração de Pedro disparou, uma mistura de confusão e preocupação. O que estava acontecendo? É melhor você ir embora, Maria. O homem insistiu, avançando um passo. Você sabe que não pode simplesmente se misturar com esses ricos. Eles não se importam com você. Pedro paralisou, sentindo o peso daquelas palavras. Ele queria puxar Maria para perto e protegê-la. Quem é você? Ele desafiou. O homem se virou, encarando-o com desprezo. Um amigo de verdade, respondeu, com um tom gelado. Diferente desses que só brincam de ser altruístas quando convém. A raiva de Pedro ferveu. E o que você sabe sobre ser amigo? Ele queria gritar, mas controlou-se. Maria estava ali, pequena entre eles. Sua expressão de medo o consumia. De repente, um estrondo ressoou ao fundo. A tempestade que se formava no céu parecia refletir a tensão crescente. O homem prendeu Maria pelo braço. Você não tem ideia do que está prestes a fazer com a sua vida e a dele. Mas, nesse momento, uma figura conhecida surgiu entre as sombras. Um homem com um terno escuro, olhar afiado como faca. Era Rafael, um dos antigos sócios de Pedro. Pedro, o que você está fazendo aqui? Pedro virou-se surpreso. O que você está fazendo aqui, Rafael? Vim verificar como você está. Ouvi rumores de que você estava se misturando com a escória. Ele lançou um olhar de desprezo para Maria. Isso é inaceitável. A raiva subiu em Pedro, mas Rafael não deu espaço. Você não sabe com quem está lidando, Pedro. Eu sei um segredo sobre essa mulher, um segredo que pode acabar com a sua vida. O ar parecia estar preso nos pulmões de todos. Que segredo? Perguntou Pedro, quase sem voz. O silêncio que se seguiu cortou como uma lâmina. Rafael virou-se para Maria, um sorriso divertido nos lábios. O que você acha que a trouxe até aqui? O que você esconde da sua vida nas ruas? Maria estava pálida. Eu não sei do que você está falando, gaguejou, e Pedro viu terror em seus olhos. O coração dele afundou. Algo estava muito errado. Ah, claro. Você imagina que pode escapar, mas o passado não perdoa. Você não sabia que Lucas, seu irmão, está no meio de uma rede criminosa? Ele é o líder. E se ele descobrir que você procura por ele? Rafael deu uma risada fria. Veja onde você está. Não sabe o que pode acontecer. A revelação atingiu Pedro como um soco no estômago. Uma sombra se instalou entre eles. Você é uma criminosa? Ele perguntou. Mas antes que Maria pudesse responder, a realidade dela começou a se desmoronar. Não, eu não sou, gritou Maria, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu só quero encontrar meu irmão. Então, como um relâmpago, um funcionário de segurança de Pedro apareceu, armado e ofegante. Senhor, temos um problema. Todos se viraram. A tensão no ar era palpável. O que houve? Perguntou Pedro. Lucas, ele está aqui, do lado de fora. E ele não está sozinho. As palavras saíram apressadas. E a expressão de terror no rosto do segurança deixou claro que a situação estava prestes a ficar muito mais complicada. O coração de Pedro parou. O que você quer dizer? Ele mal conseguia pensar. A tempestade crescia, raios cortando o céu e iluminando a treva que o cercava. E antes que alguém pudesse reagir, um grupo de homens com hábito ameaçador surgiu. Pedro, venha, precisamos conversar, gritou um deles, um rosto conhecido, um olhar que falava de alianças quebradas e promessas não cumpridas. A conexão com Maria estava longe de ser a única coisa em jogo agora. Maria olhou para Pedro, seu rosto uma mistura de esperança e desespero. Ele sentiu um nó se formar na garganta. O que estava acontecendo? As bases dessa situação estavam por um fio, e a conexão que ele pensou que tinha encontrado agora estava sendo testada de uma forma que ele nunca poderia imaginar.
Maria, o que você esconde? Perguntou Pedro, seus olhos buscando a verdade naquele abismo de incerteza. E então, tudo parecia desmoronar, trazendo mais perguntas do que respostas. O que mais ela não havia compartilhado? O que viria a seguir? O ar estava tenso e a revelação de Rafael deixou todos em choque. Pedro olhou para Maria, tentando entender. O passado dela, tão distante, agora estava surgindo em suas faces. Mas antes que alguém pudesse digerir a bomba que foi jogada, uma sirene cortou a noite. Era repetitiva e aguda, ecoando pela rua. Vamos! Gritou um dos homens que surgiram, arrastando Maria. Precisamos sair daqui. Não! Pedro pulou na frente dela, os instintos de proteção gritando dentro dele. Deixe ela em paz. O tom de sua voz soou mais firme do que se sentia. Ele não estava pronto para perder aquela conexão. O que era aquilo? Ele estava disposto a arriscar tudo. A frustração e a impotência se misturam como um molho ácido. Rafael, por outro lado, não estava disposto a se deixar intimidar. Você não sabe o que está fazendo, Pedro. Ele se aproximou, seu olhar calculista em busca de um ponto fraco. Você não sabe quem ela realmente é. Mas Pedro estava decidido. Eu sei o suficiente. E não vou deixar que você leve ela. Enquanto isso, a sirene aumentava em intensidade, e uma luz piscante se aproximava. Não temos tempo para isso. Os homens disseram, já puxando Maria de volta. A jovem olhou para Pedro com um misto de desespero e esperança. Ele se virou, os olhos cravados nela, em um último apelo. Me diga a verdade, Maria. O que você esconde? Eu posso te ajudar. As palavras dela ficaram presas na garganta, feitas de medo e confusão. Ela hesitou por um momento, e foi esse instante que lhe custou a liberdade. Do nada, um homem apareceu, com um capuz que cobria seu rosto, mas sua voz era ensurdecedora. Parem! A ordem soou, e todos pararam, surpresos. O homem se adiantou revelando um olhar intenso e uma presença forte. Levou tempo demais, mas finalmente estou aqui. Pedro reconheceu aquela voz. Era alguém que ele não via há anos. Carlos, um amigo de infância. Carlos, o que você está fazendo aqui? Ele se perguntava se isso era real ou parte do pânico que o estava consumindo. Os outros olhavam, confusos, enquanto os grupos se separavam com ansiedades, cada um questionando o que estava prestes a acontecer. Essa mulher não é quem você pensa, Pedro, disse Carlos, agora encarando Maria. A tensão estava palpável. Ele parecia saber mais do que todos ali. Ela é parte de uma jogada que está além do que você pode imaginar. A mãe dela, ela é a razão de tudo isso. O quê? Uma dúvida profunda se instalou em Pedro. O que a mãe dela tinha a ver com tudo isso? Ele olhou para Maria, esperando uma explicação. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas, mas havia algo mais. Uma determinação escondida. Eu não sou a criminosa. Ela começou, a voz tremendo. Mas antes que pudesse continuar, Carlos interveio. É isso que todos acreditam, mas não sabemos a verdade. Ela faz parte de um jogo muito maior, Pedro. E você está prestes a entrar nele. A realidade desmoronou. Pedro sentiu que estava em um labirinto sem saída. O que você quer dizer com isso? A pergunta escapuliu dele, um eco de desespero. Carlos deixou escapar um sorriso amargo. Lucas, o irmão dela, não é apenas o líder de uma rede criminosa. Ele é muito mais. Ele olhou para Maria, que já não se continha e acabou desabando. Ele se enredou em algo que envolve nossa família e a sua. E todos nós estamos em perigo. O silêncio caiu como um peso. Agora Pedro estava mais perdido do que nunca. Ele olhou para Maria, que parecia tão fragilizada, mas ao mesmo tempo forte. A cabeça dele girava, repleta de perguntas sem resposta. A conexão que ele havia sentido foi substituída
por um novo enigma, um novo nível de complexidade que quase o derrubava. A sirene estava mais alta e, atrás de Carlos, surgiram mais figuras mascaradas. "O que está acontecendo?" ele gritou, agora consciente de que as coisas estavam fora de controle. As sombras se moviam e a realidade agora não parecia mais sólida. "Vá, vá agora!" Maria gritou, seu olhar redirecionando para Pedro, e o tempo parecia congelar. Carlos e os homens mascarados começavam a cercar o grupo, e Pedro sentiu que o chão se afastava de seus pés. Maria estava em risco, e ele também. Afinal, quem realmente era sua amiga? O que mais não estava dito? Ele sentiu o peso do mundo sobre seus ombros, mas não havia tempo para pensar. "Maria!" ele gritou, enquanto o caos se instalava, a verdade se torcendo e se distorcendo ao seu redor. Pedro estava prestes a descobrir que a cada linha que eles cruzam, um novo segredo se revelava. E isso poderia mudar tudo. Mas para onde ir agora? O ar estava tenso e a revelação de Rafael deixou todos em choque. Pedro olhou para Maria, tentando entender. O passado dela, tão distante, agora estava surgindo em suas faces. Mas antes que alguém pudesse digerir a bomba que foi jogada, uma sirene cortou a noite. Era repetitiva e aguda, ecoando pela rua. "Vamos!" gritou um dos homens que surgiram, arrastando Maria. "Precisamos sair daqui." "Não!" Pedro pulou na frente dela, os instintos de proteção gritando dentro dele. "Deixe ela em paz." O tom de sua voz soou mais firme do que se sentia. Ele não estava pronto para perder aquela conexão. O que era aquilo? Ele estava disposto a arriscar tudo. A frustração e a impotência se misturavam em seu peito, pesando como um peso insuportável. Rafael, por outro lado, não estava disposto a se deixar intimidar. "Você não sabe o que está fazendo, Pedro." Ele se aproximou, seu olhar calculista em busca de um ponto fraco. "Você não sabe quem ela realmente é." Mas Pedro estava decidido. "Eu sei o suficiente, e não vou deixar que você leve ela." Enquanto isso, a sirene aumentava em intensidade e uma luz piscante se aproximava. "Não temos tempo para isso," os homens disseram, já puxando Maria de volta. A jovem olhou para Pedro com um misto de desespero e esperança. Ele se virou, os olhos cravados nela, em um último apelo. "Me diga a verdade, Maria. O que você esconde? Eu posso te ajudar." As palavras dela ficaram presas na garganta, feitas de medo e confusão. Ela hesitou por um momento, e foi esse instante que lhe custou a liberdade. Do nada, um homem apareceu, com um capuz que cobria seu rosto, mas sua voz era ensurdecedora. "Parem!" A ordem soou e todos pararam, surpresos. O homem se adiantou, revelando um olhar intenso e uma presença forte. "Levou tempo demais, mas finalmente estou aqui." Pedro reconheceu aquela voz. Era alguém que ele não via há anos. Carlos, um amigo de infância. "Carlos, o que você está fazendo aqui?" Ele se perguntava se isso era real ou parte do pânico que o estava consumindo. Os outros olhavam, confusos, enquanto os grupos se separavam com ansiedades, cada um questionando o que estava prestes a acontecer. "Essa mulher não é quem você pensa, Pedro," disse Carlos, agora encarando Maria. A tensão estava palpável. Ele parecia saber mais do que todos ali. "Ela é parte de uma jogada que está além do que você pode imaginar. A mãe dela, ela é a razão de tudo isso." "O quê?" Uma dúvida profunda se instalou em Pedro. O que a mãe dela tinha a ver com tudo isso? Ele olhou para Maria, esperando uma explicação. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas. Mas havia algo mais, uma determinação escondida. "Eu não sou a criminosa," ela começou, a voz tremendo. Mas antes que pudesse continuar, Carlos interveio. "É isso que todos acreditam, mas não sabemos a verdade. Ela faz parte de um jogo muito maior, Pedro. E você está prestes a entrar nele." A realidade desmoronou. Pedro sentiu que estava em um labirinto sem saída. "O que você quer dizer com isso?" A pergunta escapuliu dele, um eco de desespero.
Carlos deixou escapar um sorriso amargo. Lucas, o irmão dela, não é apenas o líder de uma rede criminosa. Ele é muito mais. Ele olhou para Maria, que já não se continha, e acabou desabando. Ele se enredou em algo que envolve nossa família e a sua. E todos nós estamos em perigo. O silêncio caiu como um peso. Agora Pedro estava mais perdido do que nunca. Ele olhou para Maria, que parecia tão fragilizada, mas ao mesmo tempo forte. A cabeça dele girava, repleta de perguntas sem resposta. A conexão que ele havia sentido foi substituída por um novo enigma. Um novo nível de complexidade que o derrubava. A sirene estava mais alta, e atrás de Carlos surgiram mais figuras, mascaradas. O que está acontecendo? Ele gritou, agora consciente de que as coisas estavam fora de controle. As sombras se moviam, e a realidade agora... Maria gritou, seu olhar redirecionando para Pedro, e o tempo parecia congelar. Carlos e os homens mascarados começavam a cercar o grupo, e Pedro sentiu que o chão se afastava de seus pés. Então, como um estalo, alguém disparou um tiro. O som foi ensurdecedor, ecoando pela noite. Todos congelaram. A cena se desenrolou em câmera lenta. Maria caiu, só que não era um ferimento. De repente, um brilho intenso iluminou seu pescoço. Era um colar com um pingente que ela nunca havia mostrado a Pedro. Não, Maria! Pedro gritou, correndo em direção a ela. Mas Carlos se interpunha, impedindo sua passagem. Você não entende, Pedro. Isso pode ser fatal. Não se aproxime. As peças começaram a se encaixar na mente de Pedro. Esse colar é o que Lucas quer. É a chave para tudo. A revelação atingiu o fundo do seu estômago. O que mais ela escondia? E por que aquele objeto era tão importante? Maria, por sua vez, estava paralisada no chão, olhando para o céu em um estado de choque. Eu não queria que você ficasse envolvido, Pedro. Eu só queria proteger você. A desolação em sua voz ecoava no vazio. Ele mal podia acreditar no que estava ouvindo. O pânico alastrava-se, e a tempestade se intensificava por cima deles. Quebrou-se a conexão que parecia inquebrantável. Agora, tudo que parecia simples estava se partindo. A verdade era mais complicada e perigosa do que ele poderia imaginar. O que mais Maria havia escondido? O que mais ela era? E, acima de tudo, a conexão que eles tinham. Era realidade ou apenas uma ilusão? Maria estava no chão, olhando para o céu como se visse algo além das nuvens. A luz do colar refletia nos seus olhos, e Pedro sentiu como se a vida tivesse parado. Era como se o mundo estivesse desmoronando ao redor deles. O grito de não ainda ressoava em seus ouvidos, enquanto ele se esforçava para chegar mais perto dela. Carlos, o amigo de infância, bloqueava seu caminho. Ele estava determinado, uma barreira intransponível. Você não entende, Pedro. O que ela esconde pode te destruir. As palavras dele eram como garras, arranhando a superfície da realidade construída nas últimas semanas. E então, algo aconteceu. Uma explosão de luz, um clarão ofuscante fez com que todos se virassem. Pedro sentiu a pressão no peito. Uma onda de calor que logo foi seguida pelo som ensurdecedor de uma explosão. O chão tremeu. A cena virou um caos. As luzes da sirene eram apenas um eco distante agora, envolvidas por gritos e fumaça. Corra! Gritou um dos homens mascarados, agora dispersos, enquanto o tumulto se instalava. A fumaça começou a encher o ar, e os rostos de confiança se transformaram em expressões de medo. O grupo que estava ali, tão seguro de sua posição, agora parecia nada mais que sombras fugindo de um pesadelo. Mas foi quando Pedro virou-se para Maria que o coração dele parou. No colar havia um símbolo familiar, um círculo com uma letra dentro. Era o mesmo que ele sempre via na casa da sua avó. A mesma herança que ele pensava ter perdido para sempre. Não, isso não pode ser, balbuciou, a mente girando. Maria, ainda imóvel, olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas. Pedro, eu não sabia como te contar. O quão vazia ela parecia ali, diante do caos, mas mesmo assim,
Ele viu coragem em seu olhar. Eu sou a última. O que ela estava prestes a dizer foi interrompido por um grito. Um dos homens que cercavam Carlos se virou, apontando uma arma. Estamos todos em perigo. Ele veio pegar você, Maria. Tremores de pânico percorreram a multidão. O tempo parecia escorregar pelas mãos de todos. Foi então que, em uma fração de segundo, que pareceu uma eternidade, alguém disparou. O som do tiro cortou o ar como uma faca. O que Pedro viu em seguida ficou gravado na sua alma. A expressão de horror no rosto de Maria. E então, um golpe. Um movimento rápido e sublime. Ela se jogou na frente de Carlos. A cena parou. O impacto foi devastador. O tiro não a atingiu. O que se seguiu fez o coração de Pedro falhar. Carlos soltou um grito de dor, mas não era por ele. Ele cai com a mão em seu pescoço. Não, o que você fez? Ele olhou para o colar que Maria segurava, o sangue começando a manchar suas roupas. As sombras agora eram muitas. Tudo ficou turvo, confuso. Pedro não conseguia mais pensar claramente. Maria, não, por favor. Ele correu em direção a ela. Mas um grupo de homens mascarados começou a cercá-lo. Um jogo mais perigoso que você imagina, Pedro. Um deles murmurou com um sorriso sinistro. E naquele momento, entre a fumaça e a confusão, Pedro percebeu que cada decisão que tomara o trouxe até ali, e isso era apenas o começo. O que realmente está acontecendo? Ele gritou, sua voz se perdendo na gritaria ao redor. Ele precisava da verdade. A conexão que sentiu não estava apenas em risco. Agora era uma questão de sobrevivência. O olhar de Maria, mesmo com a dor, encontrou o olhar de Pedro uma última vez. Você não sabia, mas somos mais ligados do que imagina. E antes que ele pudesse responder, tudo ao redor explodiu em um brilho ofuscante, mergulhando-o em uma escuridão profunda. A pergunta que ficou ecoando era: o que mais Maria guardava? O que realmente significava ser parte de uma família que ele pensava ter deixado para trás? E, acima de tudo, quem ele realmente era nessa nova e caótica realidade? A escuridão envolvia tudo ao redor. O barulho da explosão ainda ecoa. Ele viu Maria cair. E sua mente começou a girar. Não, Maria! Sua voz era um grito de desespero enquanto ele tentava se aproximar dela. A fumaça espessa dificultava a visão e tornava o ar quase irrespirável. Maria estava lá, paralisada, mas no fundo de seus olhos havia uma centelha de determinação. Olhou para ele, e em seus lábios as palavras estavam quase formadas. Pedro, eu sou mais do que você pensa. Mas antes que pudesse terminar, um novo estrondo a pegou de surpresa. Era a batida de passos pesados, e a multidão começou a se dispersar ao redor deles. Carlos, ainda se recuperando, gritou: peguem ela, não deixem que ela fuja. E a cena que antes parecia confusa, agora se transformava em um frenesi. Homens mascarados avançavam, e o caos se instalava. A adrenalina de Pedro aumentava, ele sentiu o impulso de proteger Maria, mas tudo parecia um pesadelo. Uma luz intensa surgiu, cortando a fumaça. Alguém estava se aproximando. Quem é? Pedro se virou, a voz trêmula. Aquela silhueta era familiar. Ele ficou paralisado. O que estava acontecendo? Assim que a figura saiu da penumbra, seu estômago se revirou. Era sua própria irmã, Luísa. Pedro, rápido, venha comigo. O desespero em sua voz era evidente. Eu sei sobre ela. Temos que sair agora. Surpreso, ele perguntou: Você sabia de tudo isso? A confusão tomou conta dele. A revelação de sua irmã foi como um soco, quase incapacitando-o. Luísa olhou para Maria, seus olhos cheios de uma mistura de compaixão e temor. Ela não é o que você pensa. A mãe dela, ela está implicada em algo muito maior. O pânico na voz de Luísa fez o coração de Pedro acelerar. Ele olhou para Maria, que agora estava de pé, confusa, mas determinada. Eu não vou deixar você ir. Eu prometi. Pedro, por favor.
Maria implorou, seu olhar intenso. Você não sabe quem eu realmente sou. Com a voz embargada, ela continuou. Eu sou filha de alguém que infiltrou a máfia, e eu não quero nada disso. As palavras dela eram como um golpe. Tudo o que ele acreditava saber desmoronava, e a cada nova frase, um novo pedaço da verdade surgia como fragmentos de vidro no chão. Ele gritou. Então você é uma criminosa, estava tudo arquitetado. O olhar de reprovação de Luísa o puxava para trás, como se estivesse de pé entre ele e o caos que se desenrolava. Não, Maria exclamou. Seu irmão, Lucas, foi uma conspiração com pessoas que não devemos desafiar. Carlos pegou controle da situação. Você não está entendendo, Maria. Esse colar é a chave para um pacto que pode custar vidas. Mas a necessidade de defesa de Pedro era mais forte. Ele se virou para Luísa e gritou, sua voz cortando o ar: se você sabe algo, me diga agora. O desespero dilacerava o silício da cena em torno deles. Ela respirou fundo e então, em um suspiro, disse: a mãe de Maria. Ela tem conexão com a nossa família. Pedro, nós não somos apenas irmãos. Há destinos que se cruzam nessa confusão. Lucas, ele é meu irmão também. Silêncio. O mundo parou por um instante, e Pedro sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. A revelação foi como um tsunami de emoções, derrubando todas as estruturas que ele acreditava serem inquebráveis. O que isso significava? O que realmente estava em jogo? Ele olhou para Maria, cujos olhos agora estavam cheios de lágrimas, mas também uma centelha de esperança, como se por um momento tudo aquilo pudesse dar certo. Mas então, no coração do caos, um tiro ecoou novamente, e um dos homens mascarados apontou a arma para Pedro. O tempo parou. Ele sabia que seria um momento definidor, um clímax que mudaria tudo, um caminho sem volta. A conexão com Maria pivotava entre amor e desespero, e agora tudo estava em jogo. Decida-se, Pedro. A frase de Luísa cortou o ar. Estava claro que as consequências das escolhas feitas ali seriam sem precedentes. E agora, com a verdade nua e crua exposta, ele precisaria escolher: salvar uma conexão familiar imensamente complicada, ou proteger a nova vida. O que era real e quem realmente protegia o quê? A escuridão envolvia tudo ao redor. O barulho da explosão ainda ecoava nos ouvidos de Pedro, e seu coração pulsava freneticamente. Ele viu Maria cair, e sua mente começou a girar. Não, Maria! Sua voz era um grito de desespero, enquanto ele tentava se aproximar dela. A fumaça espessa dificultava a visão e tornava o ar quase irrespirável. Maria estava lá, paralisada, mas no fundo de seus olhos havia uma centelha de determinação. Ela olhou para ele, e em seus lábios, as palavras estavam quase formadas. Pedro, eu sou mais do que você pensa. Mas antes que pudesse terminar, o novo estrondo a pegou de surpresa. Era a batida de passos pesados, e a multidão começou a se dispersar ao redor deles. Carlos, ainda se recuperando, gritou: peguem ela, não deixem que ela fuja. E a cena que antes parecia confusa agora se transformava em um frenesi. Homens mascarados avançavam, e o caos se instalava. A adrenalina de Pedro aumentava. Ele sentiu o impulso de proteger Maria, mas tudo parecia um pesadelo. Uma luz intensa surgiu, cortando a fumaça. Alguém estava se aproximando. Quem é? Pedro se virou, a voz trêmula. Aquela silhueta era familiar. Ele ficou paralisado. O que estava acontecendo? Assim que a figura saiu da penumbra, seu estômago se revirou. Era sua própria irmã, Luísa. Pedro! Rápido! Venha comigo! O desespero em sua voz era evidente. Eu sei sobre ela. Temos que sair agora. Surpreso, ele perguntou: você? Você sabia de tudo isso? A confusão tomou conta dele. A revelação de sua irmã foi como um soco, quase incapacitando-o. Luísa olhou para Maria.
seus olhos cheios de uma mistura de compaixão e temor. Ela não é o que você pensa. A mãe dela, ela está implicada em algo muito maior. O pânico na voz de Luísa fez o coração de Pedro acelerar. Ele olhou para Maria, que agora estava de pé, confusa, mas determinada. Eu não vou deixar você ir. Eu prometi. Pedro, por favor. Maria implorou, seu olhar intenso. Você não sabe quem eu realmente sou. Com a voz embargada, ela continuou. Eu sou filha de alguém que infiltrou a máfia. E eu não quero nada disso. As palavras dela eram como um golpe. Tudo o que ele acreditava saber desmoronava, e a cada nova frase, um novo pedaço da verdade surgia como fragmentos de vidro no chão. Ele gritou, então você é uma criminosa? Estava tudo arquitetado. O olhar de reprovação de Luísa o puxava para trás, como se estivesse de pé entre ele e o caos que se desenrolava. Não, Maria exclamou. Se meu irmão souber que estou aqui, todos nós estaremos mortos. Ele não parará por nada para me proteger. Com a urgência em sua voz, o tempo parecia desacelerar. Pedro estava em choque. A tempestade começou a despedaçar o céu, como se refletisse o tormento em seu coração. Ele sentiu que as peças estavam se juntando de maneira impactante e aterradora. Seu irmão, Lucas. Ele está em uma conspiração com pessoas que não devemos desafiar. Carlos tentou tomar o controle da situação. Você não está entendendo, Maria. Esse colar é a chave para um pacto que pode custar vidas. Mas a necessidade de defesa de Pedro era mais forte. Ele se virou para Luísa e gritou, sua voz cortando o ar. Se você sabe algo, me diga agora. O desespero dilacerava o silício da cena em torno deles. Ela respirou fundo e então, em um suspiro, disse: a mãe de Maria, ela tem conexão com a nossa família. Pedro, nós não somos apenas irmãos. Há destinos que se cruzam nessa confusão. Lucas, ele é meu irmão também. Silêncio. O mundo parou por um instante e Pedro sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. A revelação foi como um tsunami de emoções, derrubando todas as estruturas que ele acreditava serem inquebráveis. E antes que ele pudesse processar isso, o tiro disparou outra vez. Pedro olhou para o lado e, em uma fração de segundo, algo surpreendente aconteceu. Ele viu a figura de um homem, um desconhecido, saindo das sombras, com uma arma na mão. Ele apontou para Maria e disparou. O universo de Pedro parou, mas em vez de Maria, o tiro atingiu Luísa. O impacto foi devastador. Ela caiu, um olhar de choque em seu rosto, e a cena estava tomada pela gritaria e confusão. Não, Luísa! Pedro gritou, correndo em direção a ela, mas a realidade estava ainda mais distorcida. O homem que atirou era um velho conhecido de sua família, Rafael. Você não deveria estar aqui, ele disse com um sorriso frio. E agora você vê, tudo se conecta. O que você pensou que sabia não passa de uma ilusão. Pedro, paralisado de dor e raiva, percebeu que a verdade era distorcida. E os laços que pensava serem claros eram, na verdade, uma teia de mentiras. Ele olhou para Maria. Seu rosto estava preenchido de horror, mas também de uma estranha compreensão. Eu não sabia, ela dizia, as lágrimas caindo por seu rosto. O que mais você não me disse? Onde as escolhas se entrelaçavam com segredos e mentiras. O que mais havia escondido? O que mais se revelaria naquela noite cheia de terror e desconfiança? A dúvida pairava no ar e o ódio se transformava em determinação. Pedro estava prestes a descobrir que a verdade não apenas machucava, ela poderia destruir tudo o que conhecia. A cena ao redor de Pedro estava um caos. O sangue de Luísa manchava o chão, enquanto ele tentava entender o que acabara de acontecer. Não, Luísa. A voz dele ecoava na noite, cheia de desespero. Ele se agachou ao lado dela, segurando sua mão. Por favor, não me deixe. Maria ficou paralisada, o olhar fixo no horror diante dela. Pedro não. Ela tentou se aproximar,
mas um dos homens mascarados se moveu para impedi-la. O medo começou a tomar conta de todos. Rafael estava ali, com um sorriso maquiavélico. Vocês acham que podem escapar disso? Seu olhar era frio como uma lâmina. A adrenalina pulsava nas veias de Pedro. Ele precisava agir. Precisava proteger Maria. Isso tudo é um plano, não é? Gritou, encarando Rafael. Vocês tramaram tudo isso? A raiva borbulhava dentro dele. Mas então, um som inesperado interrompeu a tensão. Um barulho de motor se aproximando rapidamente. Todos se viraram, e um carro surgiu na escuridão, seus faróis iluminando a noite. É a polícia! Alguém gritou e a confusão aumentou. Rafael olhou para trás, avaliando a situação, e imediatamente, suas expressões mudaram de triunfo para pânico. Ele se virou para os homens ao seu redor, gritando ordens. Vamos sair daqui! Mas antes que eles pudessem reagir, o carro parou com um rangido de pneus, e uma figura conhecida saiu apressadamente de dentro dele. Era a polícia, mas não apenas qualquer policial. Era o pai de Pedro, um homem de autoridade, com anos de experiência e respeito. Pedro, o que está acontecendo aqui? A confusão aumentou. O pai olhou para Luísa no chão e a cena de caos em sua volta. O horror se transformou em firmeza. Quem fez isso? A voz dele era um trovão ressoando na noite. É tudo culpa dela. Rafael gritou, apontando para Maria agora. Ela é a razão de tudo isso. O dedo dele tremia, indicando alguém que, mesmo em meio ao caos, ainda tinha esperança. Pedro se colocou na frente de Maria, sentindo a necessidade de protegê-la. Não. Isso não é verdade. Ninguém precisa de mentiras. Ele mal podia conter a raiva. O pai olhou para Maria, e Pedro sentiu uma onda de tensão entre eles. Rafael, percebendo a urgência da situação, começou a dançar entre os homens. Vocês não fazem ideia do que estão lidando. Ele estava perdendo o controle, e isso tornava a situação ainda mais perigosa. Mas então, um evento chocante mudou tudo novamente. Um dos homens, em um momento de desespero, disparou sua arma. O tiro ecoou, e Pedro se virou imediatamente. Mas não foi Maria ou Luísa quem caiu. Foi o pai dele que foi atingido. O tempo parou. A cena se transformou em um pesadelo. Ai! Pedro gritou, correndo até ele, as lágrimas já no canto dos olhos. O corpo de seu pai caiu ao chão, e o desespero tomou conta. O coração de Pedro estava acelerado, como se quisesse explodir. Você fez isso, Pedro! Gritou Rafael, tentando desviar a culpa. Esse sangue está nas suas mãos agora. O desespero misturado ao desespero dos outros. A polícia, agora cercando o local, pareceu congelar. A visão de um policial abordando Rafael fez o homem entrar em pânico. Eu vou acabar com vocês todos! Ele gritou, tentando abrir caminho em meio aos agentes. Mas foi em vão. Pedro, aterrorizado, olhou para Maria. Agora, tudo parecia um turbilhão de confusão. Significa que eu sou parte disso também? O que mais você escondeu de mim? A essência da sua vida não era nem sua. O que você tem em relação à nossa família? Maria, com lágrimas escorrendo pelo rosto, sussurrou. Eu não sabia que tudo isso iria acontecer. O desespero e a confusão se tornaram palpáveis. Nesse momento, um novo eco de sirene surgiu, e a realidade se distorceu mais uma vez. O som de reforços policiais se aproximando. E em meio ao caos, Pedro sabia que tudo estava mudando, e a verdade que ele buscava estava prestes a ser revelada. Com a vida de sua irmã, e agora do seu pai em risco, ele percebeu que o verdadeiro inimigo estava mais próximo do que ele pensava, e um novo capítulo estava prestes a se abrir. Um capítulo que mudaria tudo para sempre. O que vem a seguir? Ele pensou, enquanto o mundo ao seu redor desmoronava. Pedro estava em choque, com as mãos trêmulas segurando a cabeça de Luísa, que jazia no chão, a vida se esvaindo a cada segundo. O desespero o consumia, um nó na garganta que o impedia de respirar.
Não, não, Luísa, por favor. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, e o ar ao redor parecia pesado, como se todos os pesares do mundo se reunissem ali. Maria, paralisada, olhava para a cena, impotente. Rafael, com seu sorriso maligno, se afastava lentamente, completamente alheio ao estrago que acabara de causar. Vocês acham que podem escapar? É hora de escolher lado, Pedro. Ele estava prestes a dar a ordem para os homens mascarados que cercavam o lugar, quando algo inesperado aconteceu. Os homens da polícia finalmente chegaram, cercando Rafael e seus comparsas. Polícia, coloquem as mãos onde possam vê-las. A voz de um dos oficiais ressoou firme e autoritária. Mas Pedro não estava a par da tensão crescente. O fuzilamento de emoções dentro dele o fazia esquecer tudo ao seu redor. Pedro, precisamos sair daqui. Luís aconselhou sussurrar ao seu lado. Havia vida nela ainda, uma pequena chama, e isso fez com que todas as suas emoções se aglutinassem em um só impulso. Ele olhou nos olhos da irmã, buscando alguma esperança. Os homens começaram a recuar, o plano de Rafael desmoronando ali. Maria, ainda em choque, finalmente tomou coragem e se levantou. Pedro, eu tenho que te contar. O olhar de Maria disse tudo. Havia segredos e perigos, mas também um laço que não poderia ser quebrado. Enquanto um oficial abordava Rafael, Pedro sentiu a urgência de agir. Maria, precisamos ir. Ele a puxou, e juntos correram em busca de um lugar seguro. Passam pela confusão do local. O som dos policiais gritando e das sirenes parecia cada vez mais distante. Eu sou parte de tudo isso, Pedro. Meu irmão, ele está em uma rede criminosa que liga nossas famílias. A mãe dele, ela. As palavras de Maria saíam apressadas, cada uma carregada de dor e desespero. Eu não sabia que isso ia nos afetar. Eu não queria te colocar em perigo. Pedro a interrompeu. E agora? O que vamos fazer? Ele finalmente sentiu que a verdade os unia numa jornada arriscada. Vamos nos livrar disso, juntos. Ele segurou a mão dela, um gesto simples, mas que fez toda a diferença. O destino as levou para uma pequena rua lateral, um pedaço de alívio em meio ao caos. Mas o silêncio não durou. Vocês acham que podem escapar? Rafael rugiu do fundo, com alguns de seus homens se aproximando. O pânico tomou conta de Pedro novamente, mas havia uma centelha de esperança. Um carro escuro parou ao lado deles e a porta se abriu. Entrem. Uma voz familiar e firme ecoou. Carlos, o amigo de infância, estava ali, pronto para ajudar. Se vocês forem comigo agora, teremos uma chance. Pedro sentiu a segurança naquela voz. Ele puxou Maria para dentro do carro e juntos se lançaram na confusão, enquanto Rafael e seus homens tentavam alcançá-los. O carro disparou pela cidade, e pela primeira vez em muito tempo, Pedro sentiu que havia uma chance. A tensão ainda era palpável, mas agora havia esperança. Esperança de que juntos poderiam enfrentar qualquer coisa. E enquanto a polícia começava a cercar o local, um novo capítulo estava prestes a começar. A luta estava longe de acabar, mas a determinação de Pedro o impulsionava. Ele olhou para Maria e, no calor do momento, ele sussurrou: Estamos juntos nessa. Nunca mais estaremos separados. E assim, eles seguiram em frente, prontos para enfrentar tudo o que viria. Se você chegou até aqui, não esqueça que isso é apenas o começo. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que outras pessoas também vejam isso. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre tudo o que aconteceu. Estamos juntos nisso. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. É hora de mostrar seu apoio e se juntar a nós nessa jornada incrível. Você não vai querer perder o que vem a seguir.